Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 6. Está escrito: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, esta primeira carta de Pedro, ela foi escrita para os cristãos que viviam nas províncias romanas. Talvez hoje ali a região faça parte da Turquia. Os cristãos dali, eles estavam passando por períodos de sofrimento, enfrentando perseguições e provações, justamente por causa da fé que eles expressavam em Jesus Cristo, sustentando o testemunho da verdade, guardando a fé no coração, e por conta destas coisas, eles estavam sofrendo perseguições, estavam longe da casa, justamente por causa das perseguições. E Pedro, ele inicia falando assim: nisso exultais, alegrar, regozijar. Veja que esta expressão é a primeira dentre várias referências nas cartas de Pedro sobre regozijar-se, mesmo nas adversidades. A nossa alma, o nosso corpo, eles podem ser confrontados, eles podem ser abatidos, perseguidos, ao passar por várias provações, mas jamais, lá no nosso espírito, poderá entristecer-se, ele poderá abater-se. Por quê? Porque é no espírito onde Deus se relaciona com o homem. É no espírito onde Deus dá força, onde Deus dá coragem, onde Deus levanta o caído. E no verso 6 que nós lemos, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Esta palavra aqui, esta expressão, embora, indica que a alegria ela é incondicional, ou seja, ela não depende das circunstâncias que nos rodeiam e que nos favorecem a expressar alegria. Isto é, se eu tiver uma boa casa, então eu vou esboçar alegria. Se eu tiver um bom carro, uma boa conta bancária, se eu tiver saúde, se eu tiver um bom trabalho, se eu tiver muitos amigos, se eu for uma pessoa reconhecida, então eu viverei expressando alegria. E não é verdade. No verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa alegria, o nosso regozijo, não está fundamentado nas coisas que nós possuímos, nos bens materiais, ou numa vida mansa, tranquila, então eu vou expressar alegria. Não. Talvez esta revelação na qual Pedro se refere, precisamente falando, esta revelação é a revelação da segunda vinda de Cristo. Uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é a segunda vinda de Cristo. Mas aqui há um segredo. Perceba que existe a necessidade de Cristo ser revelado todo o tempo a nós, independente da situação que estamos vivenciando. Por que esta necessidade? Por que há esta importância, esta urgência
de Cristo ser revelado a nós. Porque Cristo precisa ser revelado. Justamente para expressarmos alegria na dor. Para expressarmos alegria no sofrimento. Então a alegria não está fundamentada nos bens materiais, nas coisas desta terra, mas na revelação de Jesus Cristo ao meu coração. Porque humanamente falando, meus irmãos, como é difícil expressar alegria quando uma pessoa, uma mãe ou um pai perde o seu filho. Como é difícil chegarmos a esta pessoa e esperarmos dela uma expressão de alegria quando ela perdeu um filho. Como é difícil expressar alegria quando eu recebo a notícia que eu não faço mais parte do quadro de funcionários daquela determinada empresa. Então eu chego em casa e eu sei que eu tenho as minhas responsabilidades financeiras. Eu sei que eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho filhos para sustentar. Eu tenho compromissos. Como é difícil expressar alegria numa situação como essa. Quando nós lutamos para a restauração do lar, quando lutamos para a restauração da família, do casamento, e percebemos que não há respostas das pessoas envolvidas ali, nesse processo de restauração, de regeneração, de acertos. Como é difícil expressar alegria quando eu estou passando por períodos de provações, períodos em que o meu corpo está sendo acometido por uma enfermidade, por uma doença, num grau extremamente perigoso, um alto nível de enfermidade, de doença. O sofrimento, as provações só trarão alegria ao nosso coração quando entendemos que Cristo precisa ser revelado a nós. Deus, Ele usa as provações para diferenciar fé genuína da fé superficial e ao mesmo tempo fortalecer a fé. Veja que é um processo da fé genuína e da fé superficial, e as provações, elas estão lá justamente para diferenciar a fé verdadeira da fé falsa e ao mesmo tempo nos fortalecer nesta fé verdadeira. Jó, no capítulo 23, no verso 10, Jó, ele é sinônimo de perseverança. Ele enfrentou grandes lutas, perdeu muitas coisas na vida. Veja o estado que Jó chega quando tinha tudo e perdeu tudo que tinha. Mas ainda assim Jó tinha um coração ensinável. E ele declara lá no capítulo 23, no verso 10, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Então ele sabia que esse caminho da provação, que esse caminho da luta, dos enfrentamentos, do sofrimento, ele estava sendo ali purificado, ele estava sendo ali provado para que a sua fé genuína recebesse o fortalecimento por meio desta revelação, revelação de Deus, revelação de Cristo, do Espírito Santo. E é interessante que Pedro, ele fala que são várias provações. Então, as provações acontecem de várias formas. E a palavra várias provém de um antigo termo grego, poikilos, que significa diversificado ou muito colorido. Então, as provações, elas acontecem de várias formas e cores. São formas variadas. Nem tudo o que reluz é ouro. Pode ser ali uma provação na sua vida. Algo que dificilmente o afetaria, pode me abater profundamente. Então as provações, elas
nos assaltam, elas aparecem em vários formatos, em várias cores. As dificuldades, os enfrentamentos, eles constantemente fazem parte da nossa vida. Paulo, me lembro de Paulo aqui, ele tinha um espinho na carne. Um homem de Deus, o apóstolo Paulo, temente a Deus, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha uma provação ali. E ele orou 3 vezes para que Deus o removesse aquele espinho. Foi quando Deus disse a ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Veja que essa expressão graça, é Cristo sendo revelado na vida do apóstolo. Paulo, você precisa da revelação do meu Filho Jesus Cristo. Se temos Cristo revelado, temos tudo para vivermos, mesmo em meio às adversidades da vida, expressando alegria no Espírito. Uma das características do cristão é a alegria. O povo de Deus, ele tem que ser um povo alegre. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz. Amor, Deus é amor. Alegria, Jesus é a nossa alegria. E a paz é o Espírito Santo. Somente Ele nos dá a paz. Na própria carta, epístola de Pedro, aqui no capítulo 5, eu vou aqui um pouquinho para frente. Capítulo 5, verso 8. Veja aqui uma outra faceta aqui das provações, dos enfrentamentos da vida, das lutas e perseguições que todo cristão verdadeiro ele enfrenta, ele passa. No verso 8 do capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então veja que o sofrimento, ele não é local, ele não é pontual. Não é só você que enfrenta, não é só você que passa esta dor, esta tristeza, esta angústia, este aperto no coração, esta solidão, onde os amigos parecem que não estão presentes, você passa ali sozinho que tem que passar. Veja que estas coisas estão acontecendo, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos os cristãos verdadeiros, eles passam por esse período de lutas, de aflições, de angústias. Por quê? Porque a fé precisa ser apurada, a fé precisa ser diferenciada se aquilo que nós estamos vivendo, proclamando, dizendo, é uma fé verdadeira ou uma fé falsa. E através do sofrimento, Deus pode diferenciar a nossa fé e nós somos fortalecidos ao mesmo tempo que passamos por aquilo. Mas também há um relacionamento constante aqui de Satanás com o Filho de Deus. Um relacionamento de adversário, de batalha, de luta. Porque a Bíblia fala que ele anda em derredor como leão. E Satanás irá usar os períodos de provações para impedir o seu fortalecimento. Porque ele sabe que o cristão que passa pelo período da luta, pelo campo do sofrimento, das perseguições e permanece firme, ele sai dali fortalecido, com grandes experiências com Deus. As maiores experiências de homens de Deus foram obtidas no vale sombrio da morte. Deus ali se revelou a eles, Deus apareceu a eles, Deus se mostrou a eles. Esta presença sobrenatural, o poder do Altíssimo, o reino de Deus ali sendo revelado a eles, Cristo ressurreto aparecendo a eles nos momentos de vale. E Deus nos conduz muitas vezes para lá, para termos a mais
bela visão da glória de Deus. E Satanás pode usar esses períodos para impedir o seu fortalecimento, promovendo tristeza, desânimo, abandono da fé. Ele anda ao derredor, o inimigo, tentando nos devorar. E esta metáfora, esta comparação, expressa a força e o caráter destrutivo do diabo e acentua a necessidade de vigilância por parte dos cristãos. O diabo, ele não está contente com aquilo que ele tem visto na vida de algumas pessoas que preservam a fé. Pessoas tomando decisões que mexeram com a sua formação de fé, com a sua religião, de educação, colocando o inferno ao desprezo, colocando o reino de Deus em primazia, destacando os princípios bíblicos na sua vida diária. O diabo não está contente. Não é à toa que eles estão sendo provados, porque assumiram esta identidade em Cristo Jesus, estão sustentando o testemunho da fé e o inimigo tenta se levantar. Há situações que nós temos que passar, porque ali seremos fortalecidos por Deus, enriquecidos por sua graça. Há situações que não têm nada a ver com o inimigo. E nós colocamos a culpa no diabo, mas ele não tem nada a ver com aquilo. Mas também não podemos negligenciar que existem situações que o diabo está presente. Ele quer causar em você o desânimo, ele quer promover no seu coração a tristeza, o desalento, ele quer puxar você para baixo, para você blasfemar e abandonar a fé, o caminho em Cristo Jesus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Precisamos permanecer firme, entrando neste ambiente de luta, sabe, desta batalha espiritual, resistindo ao diabo, e certamente ele vai fugir de nós. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos dá ferramentas para vencermos, para lutarmos e superarmos esses períodos. E acima destas coisas, nós temos a mão poderosa de Deus nos fortalecendo e nos sustentando. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Qualquer coisa. Não é correto pensar que nós podemos obter coisas materiais. Há pessoas que pegam este versículo aqui. Eu posso todas as coisas. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter dinheiro, eu posso ter bens, eu posso ter posição, eu posso todas as coisas. Se Deus quiser dar estas coisas a nós, Ele vai dar. Deus, é o dono da riqueza. Deus, ele tem toda a riqueza debaixo do seu controle, toda a prosperidade pertence a Deus. Se Ele quiser te abençoar com estas coisas, com bens materiais, Ele vai te abençoar. Mas eu não posso usar este verso, trazendo apenas para o material. Não, eu posso enfrentar qualquer situação que tenta promover a tristeza, o desânimo, a indiferença, que me leva à solidão. Eu posso enfrentar esta situação com a força que Cristo me dá. A vida de Cristo revelada a nós coloca uma grande força dentro de nós, meus irmãos. E é esta força que nos faz tomar decisões, de estarmos orando, de estarmos batalhando sempre, de estarmos aos pés da cruz, de estarmos em comunhão com Deus, de permanecer firme nos períodos de provações. Se você identifica que esta situação que você está passando é o inimigo, lute. Lute. Como Paulo diz aos Efésios capítulo 6, verso 12. Luta contra estas forças espirituais do mal.
luta, se revista das armaduras de Deus, e lute. Deus lhe dará forças. O Espírito Santo está com você e você vai vencer. Mas também, se estas coisas estão lá para te levar a um nível mais alto com Deus, dobre os seus joelhos e clama a Deus. Entra pelo caminho da humilhação, do quebrantamento, do esvaziamento, e perceba Deus encher você, este vaso, com a glória dele, com o Espírito Santo. Nós não podemos viver só com base no intelecto. Nós temos que passar por experiências e estarmos prontos para qualquer coisa, meus irmãos. A alegria, ela tem o seu significado no dicionário sendo forte impressão de prazer, causada pela posse de um bem real ou imaginário. Para nós, essa impressão de prazer é a realidade de Cristo sendo revelada a nós. Jeremias, eu quero deixar aqui esta palavra de Deus para você, que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Eu quero abrir aqui a Bíblia. Em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, olha o que Deus está te dizendo aqui nesta noite. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só, é a promessa de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quis lembrar você desta promessa de Deus. Cristo revelado a nós mantém a esperança viva. Cristo revelado a nós mantém a fé acesa. Viu, meus irmãos? Cristo revelado a nós elimina todo tipo de linguagem negativa e lamentos. Cristo, quando ele é revelado a nós, é a alegria de um futuro abençoado. Sem a revelação de Cristo, nós estamos exercendo com muito esforço algumas atividades religiosas, de forma infeliz, com grande peso. É uma coisa que nós vamos carregando sem prazer, sem alegria. Mas quando Cristo ele é revelado, o mundo ganha cores. Quando Cristo é revelado, o meu coração se enche de paz, de alegria, de esperança, e eu posso passar por esta situação glorificando a Deus, exaltando a Deus. Humanamente falando, há situações que os irmãos passam, enfrentam, que é impossível expressar alegria naquilo, esboçar um tipo de alegria, de satisfação. Mas eu quero aqui deixar a vocês este mistério de Cristo sendo revelado a nós. É possível alegrarmos nas turbulências da vida, é possível nos alegrarmos nas dificuldades da vida. É um nível de fé superior, talvez ao nível que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos desse contato, não só com a revelação de Cristo, mas com sua ressurreição também. 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, no verso 3, olha só o que Pedro fala aqui. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Deixa eu voltar aqui, eu tinha lido 2 Pedro. Vou voltar aqui em 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só, que sois guardados pelo poder de Deus. Você é guardado, meu irmão, você é guardada, minha irmã, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A ressurreição de Cristo, ela é a base do nosso crescimento na esperança. E a nossa ressurreição também. Revelação de Cristo traz alegria. Ressurreição de Cristo traz esperança. Quando tenho a revelação de Cristo, eu passo a fazer parte da sua ressurreição. A esperança renasce dia a dia, a todo momento, em cada desafio e crises da vida. Nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, mas é uma esperança viva. A palavra-chave nessa carta é esperança. Esperança não é incerteza ou expressão de desejo, mas uma expectativa confiante de futuras bênçãos, de favores sobrenaturais, baseados em fatos e promessas. Eu espero em algo que vai acontecer. Eu espero fundamentando a minha fé na palavra de Deus. Eu espero novos céus e nova terra. Eu espero a redenção do povo de Deus. Eu espero estar com Cristo nas bodas, partilhando com Ele ali, sentado à mesa com Ele. Oh, meus irmãos, o que nós passamos aqui nesta terra, as turbulências da vida, as dificuldades, as tribulações, estão ajudando para que a nossa fé seja forjada, o nosso caráter aprumado, para que ganhemos experiências com Deus para aquele grande e glorioso dia. Deus está conosco em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. Ele que alimenta esta esperança viva em nosso peito, em nosso coração. E viva indica o caráter imortal e permanente dessa esperança. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, a minha esperança em Cristo não será abalada. Por quê? Porque eu tenho um Deus vivo vivendo dentro de mim. Eu tenho o seu Espírito vivendo dentro de mim. Deus fala, Deus revela o caminho. Nós estamos inseridos no plano eterno de Deus, meus irmãos. Os momentos de provações não podem roubar esta esperança que Deus nos deu. Não pode, não tem o direito de roubar esta esperança viva. Somente em Cristo Jesus nós podemos ser mais do que vencedores. A verdadeira vitória, a verdadeira vida, somente em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas elas pensam que serão vitoriosas, levantando o astral, sendo otimistas, mas fora de Cristo, estas pessoas fazem parte de um mundo decaído. Sabe, aqueles livros de autoajuda, cartas, jogos, horóscopo, tarô, numerologia, elas estão em busca de sorte, de algo que possa trazer alegria para o coração, algo que possa despertar esperança diante deste mundo decaído, de um mundo com tantas notícias negativas, tanto sofrimento, tanta angústia, tantas aberrações. Elas estão em busca de uma vida melhor, mas elas estão se refugiando na fonte errada. Elas estão em busca de sorte. Lá no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É Deus quem restaura a nossa sorte. Não são as cartas, não são os jogos, não é horóscopo, não são ali a numerologia, o tarô, não são estas coisas. As pessoas estão se refugiando na fonte errada, quando deveriam olhar para Deus, buscar em Deus, escondendo a sua própria vida em Deus, vivendo esta vida de ressurreição, tendo Cristo sendo revelado a eles.
Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. As pessoas precisam de Deus. A nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem um plano eterno por trás de tudo, de todas estas coisas. Nossa vida não é o resultado de um acaso. Nós temos um destino, nós temos um futuro, existe um plano. A verdadeira alegria está em Cristo e nós precisamos permanecer firmes para desfrutarmos desta alegria, não só nesta vida, mas na vindoura. Meus irmãos, nós lutamos e repudiamos tantas coisas na vida, né? Nós nos debatemos com tantas coisas, enfrentamos tantas coisas, mas nós precisamos lutar com a nossa própria fraqueza. O problema é que os nossos olhos muitas vezes estão fixos no aparente resultado do momento. Nós vivemos por aquilo que nós estamos vendo, né, pela análise que nós tiramos daquela situação, a conclusão que nós extraímos daquela situação. Não devemos viver por aquilo que estamos vendo com os olhos naturais. Vamos enxergar com o coração, vamos enxergar pela fé. Não podemos nos abalar com os acontecimentos em nossa vida, quando nós sabemos que todas estas coisas, elas estão nos conduzindo ao destino eterno. Provação, né, as perseguições, é a situação que põe em prova a coragem, a persistência e principalmente a fé de uma pessoa. Qualquer cristão conhecedor da palavra de Deus, né, ele deve estar consciente a respeito deste tempo. Há muitos pregadores, muitas mensagens, discursos que tentam ludibriar as pessoas, passando a imagem de um cristianismo, de um evangelho, vivendo em mar de rosas. E num primeiro momento de luta, de enfrentamento, de obstáculos, Satanás coloca em fuga estas pessoas. E se elas não estiverem fundamentadas em Cristo, se elas não viverem a vida de revelação, se Cristo não for revelado a eles, ou a elas, as pessoas, de maneira verdadeira, elas não conseguirão passar por períodos difíceis, turbulentos da vida. Cristo precisa ser revelado, e então passamos a viver esta vida de ressurreição. E esta esperança viva toma conta do nosso coração. Aconteça o que acontecer, os meus olhos estão em Deus, o meu coração está em Deus. Precisamos ter consciência, né, e conhecer a palavra de Deus e saber que tempos assim, eles são inevitáveis. Porque a provação é o meio que Deus utiliza para estabelecer definitivamente a sinceridade da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, Deus fala conosco. Deus nos fortalece. Deus dá a direção. Deus mostra o caminho a nós. Deus, Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe também. Jeremias capítulo 23, verso 23, se eu não me engano. Deus, Ele é Deus de perto, mas se Ele está longe, Ele continua sendo Deus. E o fato dEle estar longe, muitas vezes achamos que Deus está longe, Ele ainda continua sendo Deus. O fato dEle estar longe não significa que Ele perdeu, né, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo sempre nos dará força para chegarmos a uma terra que emana leite e mel. Saiba disso, meus irmãos. Talvez se você se sinta sozinho aí,
lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja se sentindo fraco. Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a tua força. Talvez você precise ser suprido em alguma área específica da sua vida. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O crescimento de um cristão, meus irmãos, depende da maneira como ele lida com o ambiente onde ele está. Aí é que vai definir o crescimento deste cristão. Que Deus te abençoe, que fique aqui esta palavra. O meu desejo é que você seja fortalecido na fé, encorajado, que você receba na sua casa aí a alegria do Senhor, invadindo o seu lar, contagiando o teu coração, toda a sua família, que você sinta a presença de Deus, o fortalecimento do alto. Meus irmãos, Deus está conosco em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.